Fala, meu povo. Meu povo. Eu acho que, cara, toda vez que essa extensão tá aqui, eu falo, a extensão tá aqui, tá aparecendo. As pessoas vão falar, gente, essa extensão deve estar aí todo dia. Mas a Cris não olha antes de começar a gravar, não olho, gente. e ela não tá aqui todo dia, eu juro. Não, é só quando eu sento aqui. Segunda-feira, Panda Mendes, dia de reunião de planejamento. Ah, boa. Isso é bom. Com vocês. Não, eu queria, antes de mais nada, dizer que minha cara tá inchada. Isso. Por quê? Porque eu chorei. Ah, meu Deus. Muito. Cris Siqueira. Ontem. Chorei muito. E eu vi um vídeo da Boca Rosa que ela tava falando. Foi esses dias que ela postou, não lembro exatamente quando. Falando sobre o quanto é complicado você trabalhar com a sua imagem, o seu humor, com a sua apresentação física na internet e depender de estar bem com você mesmo para criar conteúdo, seja para uma marca, seja como a gente faz aqui de forma independente, de como existe uma exigência de humor, né, de bem-estar enfim. Sim. E aí, enquanto eu ouvia o que ela estava falando, eu fui concordando com muita coisa, já falei muito sobre isso esse ano aqui, já fiz vários vídeos sobre isso, sobre como esse ano tá difícil pra gente, sobre como a gente tá passando por coisas que eu não imaginei, e eu acho que a gente não imagina coisa ruim, a gente só imagina coisa boa. A gente deveria talvez considerar algumas coisas ruins para não se assustar. É porque a gente tenta sempre prever o melhor futuro possível pra gente existir, né? E aí, enquanto eu ouvia o que ela tinha pra dizer, eu fiquei pensando, cara, é muita irresponsabilidade nossa como criador de conteúdo, porque a gente trabalha com a nossa imagem e porque a gente tá aqui proativamente falando, né? E aí, por exemplo, nesses últimos dias a gente foi na Bienal do Livro, aqui no Rio. E a gente tava lá andando, sorrindo. E aí eu fiquei pensando, se alguém me encontra num evento desse e me vê sorrindo, depois vem aqui no YouTube e me vê assim, a pessoa deve falar, nossa, mas por que ela tava sorrindo? Será que ela fingiu? Será que ela fingiu? Será um personagem? E aí, enquanto eu ouvia o que a Bianca estava falando e refletia muito sobre essa dualidade da criação de conteúdo e da internet, né, de modo geral. Gente, esse barulho é o teto porque tá ventando muito. Enquanto eu ouvia isso, eu fiquei pensando, é muito injusto a gente colocar no colo da criação de conteúdo e da internet. Porque aí eu voltei no tempo, mentalmente, para quando eu trabalhava em escritório. Há 12 anos atrás, 10 anos atrás. Eu tinha dias que eu não queria sair de casa. Que eu tava mal, que eu tava com TPM, que eu tava triste, que eu tava com qualquer coisa na minha vida que estivesse alterando o meu humor e a minha estabilidade emocional. Sim. E eu ficava, nossa, que saco, preciso ir pro escritório, preciso dar bom dia para aquelas pessoas, preciso fazer uma reunião que eu não tenho a menor cabeça para fazer isso agora. Sei lá, preciso estar com pessoas, preciso almoçar com pessoas, não quero fazer nada disso. Queria ficar em casa, sem fazer nada, sem olhar pra cara de ninguém, porque eu não tô bem. É isso. E aí eu fiquei pensando, todo mundo passa por isso, sabe? Por que a gente só fala do criador de conteúdo? Né? Por que a gente só fala do trabalho? Porque às vezes a gente tá assim com os nossos amigos. Ou com a nossa família. Do tipo, gente, eu não tô afim de ir no Natal na casa da minha avó porque é um saco. Sei lá, pode ter um ano que isso pode acontecer. O que não é verdade, porque o Natal na casa da tua avó tem comida pra caramba. É maravilhoso. Na minha família nunca teve briga de Natal, graças a Deus. Nossa, na minha teve, hein? Sempre tem uma paz. Ih, aí eu tenho um caminhão de história. O Panda tem. O Panda tem um caminhão. Família paraense, ó, quem é paraense sabe. Esquentado. Que o Natal é apimentado. Caliente. Mas é com aquele negócio que adormece a boca. Jambo. Que negócio é tenso. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, fiquei pensando no quanto que a vida, às vezes, coloca a gente autocentrado. Olha que lindo. Em plena segunda-feira, gastando o autocentrado. Que gastou podia gastar vocabulário. Lá na quarta. Entendeu? Eu podia guardar lá pra quarta. Isso. Esse vocabulário. Eu gastei agora o autocentrado. Isso. No nosso próprio problema, na nossa própria vida, na nossa própria narrativa. Sim. Né? Ontem, a gente ficou algumas semanas com uma criação de conteúdo extremamente instável, xoxa, capenga, anêmica, inconsistente. Aqui no YouTube, principalmente porque o YouTube, ele demanda isso aqui, uma estrutura de mais tempo, né? Às vezes é mais fácil a gente gravar ali
4 minutos para editar e colocar 1 minuto em rede social, 1 minuto e meio, do que estar aqui mais longo, assim, conversando com vocês. O Panda passou pela cirurgia dele, eu passei pela minha cirurgia. A gente tá tendo momentos bem complicados aqui, internos, de estrutura mesmo, de vida, de trabalho, de dinheiro. E aí ontem, foi engraçado, a gente tem um painel aqui do YouTube, para quem não conhece, que é o YouTube Studio. E ele mostra suas métricas, né? Dia após dia. Do tipo, hoje você ganhou 2 inscritos, 1.000 inscritos, 1 milhão de inscritos, se você for o Felipe Neto. E é isso, assim. A gente olha ali. Eu olho sempre, porque eu tô sempre postando uns shorts. Mesmo que não estejam saindo vídeos longos assim, shorts têm saído, Sim. né? E aí eu fui olhar ontem e eu falei pro Panda, cara, sabe quanto o YouTube fechou esse mês pra gente? E aí eu vou dividir com vocês aqui, porque assim, a gente nunca viveu isso. E a gente já está com questões esse ano, né? Profissionais e tudo mais. E aí quando eu olhei, o YouTube rendeu pra gente esse mês R$400. Eita, Brasil. E assim, eu sei que tem muita família que vive com muito pouco aqui no Brasil. Eu sei dessa realidade. Mas quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, R$400. Calcula quanto custa a hora de um profissional, de qualquer área. Calcula o tempo que é investido na criação de conteúdo. E esse valor do YouTube não é do tipo, o YouTube não gosta de crise Panda. Não, é porque, primeiro, a gente estava realmente com essa criação de conteúdo inconsistente aqui no YouTube. E aí ele precisa de uma estabilidade de criação para ele poder te considerar. Tem um outro braço falando também que as empresas estão investindo menos na publicidade brasileira. Isso. Tá tendo menos investimento de publicidade aqui no Brasil. Dentro do YouTube, Só que a gente tá muito assim, no nível 72 do poço, entendeu? Do YouTube. É verdade. É isso. A gente tá comendo a comida remexida. A gente tá comendo a comida remexida, toda cagada. Verdade, é verdade. Basicamente Assista o filme O Poço pra entender a referência. Eu tô fazendo esse vídeo por causa dessa informação? Não. Eu tô fazendo esse vídeo por quê? Porque ontem eu tive uma crise homérica depois de viver uma das coisas mais lindas que a gente já viveu no nosso trabalho. E aí eu vou voltar pro sábado, que ontem foi domingo, só pra você não ficar perdido no tempo e espaço. No sábado, a gente fez uma sessão de Tartarugas Ninja lá na Barra, aqui no Rio. E aí, quando a gente saiu da sessão, a gente tava na dúvida se iria pra Bienal ou não. E aí, a gente, muito calor, questão da grana, Bienal tá cara, gente. Vou ser bem sincera aqui com vocês. O estacionamento tá R$35, tu não come por menos de 50 por pessoa. Pra você ir em casal pra Bienal, se você não levar nada de comida, porque a gente já tava na rua trabalhando desde cedo, você gasta ali pelo menos uns R$200 pra existir dentro da Bienal. Tá caro mesmo. E isso que a gente não paga ingresso, porque a gente tá credenciado. Mas ainda tem um ingresso pra galera que paga. Bom, a gente tava ali naquele caminho, vamos, não vamos. Decidimos ir, porque eu falei pro Panda assim, tem alguma coisa dentro de mim dizendo pra eu ir. Não sei o que é, não sei porquê. Pode ser que não aconteça absolutamente nada e não exista essa sensação, que eu esteja só projetando e inventando, mas eu tô sentindo um negócio dentro de mim falando, vai pra Bienal. Nós fomos. E aí nós fomos. Aí o Panda falou, bom, eu confio na sua intuição. Sempre resultou. Quando a Cris fala, eu estou sentindo algo dentro, eu ouço. Tanto que teve uma vez que você falou, eu estou sentindo que você não deve mais andar de moto, eu vendi a minha moto. Ele vendeu a moto dele. Tá maluco? Cara, eu confio na intuição. E aí, uma borboleta. Ela ficou presinha, deixa eu soltar ela lá. Mas continua falando aí. Borboleta é bom presságio. Obrigada pela visita. Assim que a gente chegou na Bienal, a gente ficou andando, visitando os estandes, criando conteúdo e tal. E aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora que tá na taberna, que é nossa apoiadora, falando assim, Cris, eu sou de Natal, tô aqui no Rio só pra Bienal e eu queria encontrar vocês. Cara, sozinha, guerreira. Aventureiraça. Aonde vocês estão? Aí eu falei, a gente tá aqui perto da editora Pensamento. Aí ela falou, tô indo aí então. Aí a gente ficou paradinho esperando, de repente chegou ela.
E aí ela chegou chorando. Já chegou chorando. Ela chegou chorando. E aí ela falou tanta coisa linda. Sabe aquelas coisas assim que você precisa? Que é quase quando você tá jogando um jogo. Eu vou chorar de novo. Quando você tá jogando um jogo. E aí você encontra uma caixa de coisas de medicina. Isso. Porque você tá quase morrendo. Isso, entendeu? recuperar o HP. A gente recuperou pontos de vida naquele momento. Foi. E ela falou que acompanha a gente desde The Way. E aí, quando fala de The Way, a gente já fica chorando. Já toca num lugar especial do nosso coração. A gente já chora. Aí ela falou que quem apresentou pra ela o nosso conteúdo foi uma amiga. E aí ela decidiu apoiar. Porque era a forma que ela poderia de apoiar o nosso trabalho. Estar um pouquinho mais perto também. E aí ela chorou tanto, e ela falou tanta coisa maravilhosa, e aí eu chorei junto com ela, porque eu sou assim, e aí a gente se abraçou e ficou chorando. A história dela sobre a nossa criação de conteúdo... É muito bonito. Pega tudo. Pega tudo que foi importante. Então ela realmente acompanhou tudo. Ela realmente... ela falar que, tipo, esses momentos de bate-papo são momentos em que ela tira pra ouvir uma amiga e um amigo... Conversando. Pra, cara, só descansar um pouquinho a mente, né? E aí eu fiquei pensando... Quando ela falou tudo isso, e eu, né... Passa sempre uma história, assim, na nossa cabeça. Porque quando a gente começou a criar conteúdo de The Way, que foi... né, The Way estreou no final de 2016. Sim. E aí a gente gravou o nosso primeiro vídeo no dia seguinte... Em dezembro de 2016, acho que foi 17 de dezembro, se eu não me engano. A gente gravou o primeiro vídeo, que foi no dia seguinte, de The Way. E aí depois a gente só começou a criar conteúdo mesmo de The Way em janeiro. Né? Que aí foi quando a gente começou a reassistir, fazer maratoshinha. Essas coisas todas. E quando eu fico pensando nisso, assim, cara, isso foi em 2016, 2017, né? Já tem um tempo. A gente começou a trabalhar, de fato, de forma remunerada com o nosso trabalho em 2019. Foram 2 anos depois, né? Nesse ano de 2017 foi quando a gente criou o Apoia-se. Porque as pessoas queriam apoiar o nosso trabalho. Elas falavam, eu queria que vocês continuassem. Eu queria apoiar, como que faz? E aí a gente criou o Apoia-se em 2017. Tem gente que tá na taberna até hoje. Tem muita gente. E em 2019 que a gente começou de fato a ganhar dinheiro com o nosso trabalho, né? A ter o nosso trabalho remunerado, fazer publicidade, viajar com convite de empresas. A gente fez o evento, né, do Coxinha XP. A gente fez o Coxinha XP em 2019, quer dizer, 2018 e 2019. Isso. Então, assim, eu acho que inclusive foi o Coxinha XP e o Apoia-se na época, a taberna, que abriu essa possibilidade, que expandiu a nossa criação. E aí, por que eu tô fazendo esse recap aqui? Porque isso que ela falou pra gente casou muito com o momento que a gente tá vivendo, em que a gente tá questionando muita coisa. Aonde estamos, por que estamos passando pelo que estamos passando. São tantos conflitos que a gente tá vivendo nesse momento na nossa vida pessoal e profissional, que a gente, encontrar com ela lá na Bienal fez a gente fazer essa retrospectiva. E aí é importante fazer junto com vocês também, pelo que eu vou falar daqui a pouco. Aí, quando a gente estava muito no ápice, assim, e com muitos planos e muitos projetos, a gente estava com projetos para 2020 inteiro. A gente tinha várias parcerias, vários projetos, várias ideias. A gente ia fazer um projeto para televisão. Na época, de viagens, com roteiros nerds. A gente ia fazer muita coisa. Veio a pandemia. 2020 ia ser, assim, nos nossos planos, ia ser um ano gigante. trampolim, assim, de trabalho, né? E aí veio a pandemia. E a gente ficou sem chão, né? Acho que muita gente ficou. Eu sei que o mercado que a gente atua, ele mudou durante a pandemia. E a gente não teve estrutura emocional para fazer parte dessa mudança. A verdade é essa. E hoje, olhando para trás, eu entendo que foi importante pra gente, porque a gente se respeitou como pessoa, né? O Panda passou por crises, assim, bem intensas sobre a nossa criação de conteúdo.
Foi ali que ele decidiu, por exemplo, dar um tempo do Coxinha Nerd. Ele ficou um tempo afastado daqui. E aí eu assumi com a parte do Clube do Livro. Ele decidiu fazer filosofia, que era um sonho dele que ele projetava para a velhice dele. Ah, Para a terceira idade dele. E ele falou, não, vou antecipar e vou fazer filosofia. Então, muitas coisas mudaram, assim, né? Na nossa criação de conteúdo e no nosso trabalho. quando a gente passa por uma pandemia, a gente reflete muito sobre o fim, né? Sobre o fim. E aí, quantas coisas a gente planeja pro fim da vida quando você não sabe Sim, onde é que tá o fim da vida? sim. Por que a gente perde tanto tempo assim, né? Projetando. E aí, refletindo sobre tudo isso, eu lembrei da Bel, que encontrou com a gente também na Bienal. Ela foi lá na editora Panini encontrar com a gente quando a gente estava por lá. E ela falou isso, ela falou, eu vim aqui só para agradecer porque na pandemia eu fiquei desempregada, muita coisa mudou na minha vida e vocês me fizeram companhia. E aí eu fiquei pensando, gente, que doido isso, né? Que foi um dos piores momentos pra gente de trabalho, de criação de conteúdo, de história mesmo profissional. Mas a gente segurou a mão de uma galera que a gente não sabe. A gente segurou a mão de muita gente. Vocês seguram a nossa mão de volta em diversos momentos. E aí eu pensei, juntando o vídeo da Boca Rosa, juntando esses encontros da Bienal, essas reflexões que vocês me trouxeram, e tudo que a gente tá passando, que não tá sendo fácil mesmo, gente. Mesmo, eu não tô romantizando o sofrimento. Não tá sendo fácil de verdade, assim. Tá sendo, posso falar, uma das piores situações que a gente já viveu de vida, né? Tá bem difícil. A gente tem uma coisa que quando você vai trabalhar no escritório, você não tem. Que aí eu fiquei pensando nisso. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por questões profissionais, questões amorosas, questões familiares, questões de reflexão sobre a própria existência, sobre a carreira, o caminho que decidiu, as escolhas que fez. Todo mundo passa. Sim. Isso que a Boca Rosa falou de a internet é muito complicada, porque você tem que aparecer aqui bem, sorrindo, mas às vezes eu não tô bem. E aí eu fiquei pensando nisso, mas ninguém tá bem todo dia. Então, tem um livro que Mas aí, deixa eu só concluir o pensamento. Qual é a nossa vantagem? A gente não tem colegas de trabalho. Sim. Que estão aqui do outro lado, no caso vocês, pressionando a gente para entregar uma planilha, um produto, um serviço, um atendimento. Não! Vocês estão se apoiando na gente da mesma forma que a gente está se apoiando em vocês, e essa relação aqui é diferente de uma relação trabalhista. Então, eu não posso, eu acho, de forma alguma, me comparar às outras pessoas. Porque quando vocês me encontram, vocês me reenergizam, vocês não me cobram. E aí eu fiquei pensando no quanto isso tem valor e no quanto isso é diferenciado, né? No quanto a gente é feliz de ter vocês com a gente. E a gente tem que ser grato por isso. Tem um livro que eu te mostrei até na Bienal, de um filósofo coreano chamado Byung-Chul. Ele escreveu um livro que eu li no início desse ano chamado Sociedade do Cansaço. Ai, sim, tô cansada. Basicamente ele aborda sobre um sofrimento psíquico, né? A gente está em atividade mental constante. Por causa do uso de celular, por causa do formato de trabalho. Sim. Então, a sociedade exige que a gente mostre uma faceta nossa de positividade constante. E isso zoa o nosso psíquico. Trabalhar com rede social é isso. Quando eu vi o vídeo da Boca Rosa, eu pensei muito sobre isso. Eu falei, cara, isso é um reflexo da sociedade cansada. Sim. Que é, tipo, a parte psíquica do nosso trabalho tá extremamente cansada. Total. E se você tem um trabalho onde seguidores exigem de você que você se comporte de uma determinada forma, que você tenha uma determinada aparência, que você conheça, visite Qualquer e exigência, seja né? algo que você não está preparada naquele momento para ser,
e você começa a se cobrar, mostrar uma face sua que não é a realidade, você começa a viver uma mentira, você fica cansado do seu trabalho porque você se esforça mais do que deveria Sim, para ser o que você não é. sim. Quando essas pessoas aparecem na nossa vida e a gente encontra e elas não cobram isso, elas falam, cara, a gente tá do seu lado. Sim. E aí tem gente até que brinca, falando, não, vocês podem fazer vídeo de papel higiênico que a gente tá aqui, ó, assistindo. A gente tá aqui até o final. É engraçado porque quando a gente encontra, e eu acho isso uma diferença muito relevante, quando a gente encontra vocês na rua, vocês não falam, eu sou seu fã. Vocês falam obrigada. É verdade. E a gente é amigo de muita gente que cria conteúdo. E a gente vê muita gente recebendo abordagem de fãs falando, oi, eu sou seu fã, posso tirar uma foto com você? A gente não. Quando a pessoa chega perto da gente, primeiro, todo mundo agradece. É. E aí a gente conversa. E a pessoa fala no momento que a gente ajudou, apoiou, esteve junto. E quando a pessoa tá indo embora, às vezes ela, meu Deus, tira uma foto comigo. Aí ela volta pra tirar. É. Isso tem valor. É. Porque Essa sequência tem muito valor. a troca de ideias vale mais do que Do que a foto. a foto, registra, né? Não é sobre ser fã, não é sobre querer tirar uma foto com a gente. Querer bater papo. E mostrar pro mundo que encontrou a gente. É sobre encontrar pessoas que deram a mão pra você. E quando a gente encontra vocês, é a mesma coisa, a gente quer agradecer. E você fala assim, eu cheguei na época de Dark, eu cheguei na época de The Way, cheguei na época de Game of Thrones, acompanho vocês por conta de Annie. Teve um menino que falou que ele é, acho que ele é administrador da página de Annie with Annie, e aí ele encontrou a gente, ele falou, cara, Annie, por favor, eu sim. A gente sofre junto, se abraça, e é isso, assim. E isso tem um valor muito grande, sabe? Não tem um valor monetário, né? Que é o que o mercado demanda. Então, e tem uma parte desse livro da Sociedade do Cansaço que fala sobre isso. Eu até anotei aqui, ó. As pessoas, que é a visão dele, do escritor. As pessoas se vendem como autênticas porque todos querem ser diferentes uns dos outros. Sim. O que força a produzir a si mesmo. E é impossível ser verdadeiramente diferente hoje porque nessa vontade de ser diferente prossegue o igual. Sim. O resultado é que o sistema só permite que existam diferenças comercializáveis. É isso. E é por isso que o YouTube tá me pagando só R$400. Exato, porque a gente não se vende a essas diferenças comercializáveis. E é engraçado porque as pessoas falam, por que você não cria conteúdo disso? Por que você não faz aquilo? Tipo, eu sei que são coisas que funcionam, mas não é a gente. E talvez em 2023 a gente não esteja num ano de relações. Talvez seja isso. E aí quem cria relações tá como a gente tá. Triste, cansado, xoxo, capenga, anêmico, inconsistente. É sinistro essa dicotomia de... Dicotomia, pandemia. Vamos gastar segunda-feira. É dia de gastar vocabulário. Não era, né? Eu falei pra segurar até quarta. Não, mas tu gastou, eu vou gastar também. Nem lembro que eu gastei, mas gastei mesmo. Gastei e saiu de mim. De sábado a gente tá muito bem, porque a reenergizada de estar na Bienal foi incrível. Foi. A gente voltou pra casa assim, a felicidade ao máximo. Sim. Né? E aí domingo bate a licença de realidade, porque a gente tinha um celular cheio de conteúdo, uma vontade de voltar pra Bienal gigantesca, porque lá foi o último lugar onde a gente ficou verdadeiramente feliz. Sim. Pessoas que a gente gosta, acompanhando pessoas que a gente gosta que estavam lá, né? E a gente estava exausto. A gente estava exausto, cansado demais. Sim. Né? Os nossos cachorros exigindo a nossa atenção, exigindo o nosso carinho. Leia tá no cio. Isso, tá? E aí a casa fica um caos, né? E aí a gente olha pra realidade e fala, cara, tô cansada. Tô fisicamente, psicologicamente, eu estou exausto, assim. Sim. E é aquele negócio, quando você tá cansado psicologicamente, você não consegue descansar. Não, sua mente fica mais agitada, né? Te cobrando mais. Exato. E essa que é a grande parada. E é por isso que bate esse desespero, e é por isso que é bom chorar.
nesses E eu momentos. chorei, viu? Eu chorei do meu olhinho ficar assim, ó, fechadinho. Foi. Chorei. E é bom chorei. chorar. Eu chorei que nem criança, chorei de soluçar, sabe? De fazer... Eu lembro a gente assistiu até pouco tempo aquele filme Divertidamente. Sim. Que até tem aquele... Nossa, minha tristeza tava como? Assim, abraçada na bola, Isso. rolando no chão. Assim, Isso. não! Me deixa chorar. É. Tava assim. A bichinha não passou, não. Mas a mente, ela dá realmente uma extravasada, assim, Sim, sabe? sim. Tudo que tá preso sai pelo choro Espero que sim. e libera uma... Não, eu vi um post esses dias no Instagram que era assim. Era sobre a culpa de comemorar vitórias em meio a momentos horríveis da sua vida. Sim. A gente tá tendo oportunidades incríveis agora. A gente recebeu um convite de uma viagem que vai acontecer agora. E a gente vai fazer essa viagem com R$0 na conta. A gente tá desesperado. A gente olha pra viagem e pensa, a gente não pode tropeçar numa pedra. A gente não pode correr o risco de ralar o joelho. Porque não tem como comprar um band-aid. É isso. Eu vou apresentar um painel na Bienal esse ano. Esse ano não, essa semana. Na quinta-feira. E a nossa ida pra Bienal está sendo patrocinada. Isso. Pela nossa família. Porque a gente não tem como ir. Vocês têm noção do que é você? Eu não lembro qual era eu acho que era Maldivas, a série da Netflix. Que tem uma situação assim que quando você trabalha com a sua imagem, você entrega uma coisa pro público e você precisa entregar uma determinada coisa pro público. E essa coisa que você entrega, ela é romantizada. Sim. Eu não lembro se é Maldivas. Mas isso já, enfim, foi discutido várias vezes. Essa coisa que você entrega, essa sua alegria, o seu intelecto, a sua presença, a sua imagem, tudo isso é muito romantizado. Sim. E aí quando você fecha a porta da sua casa e você tá sozinho, sem todo esse glamour do seu trabalho de imagem, que trabalhar com imagem traz um certo glamour, as pessoas pensam que você, entendeu? É Fernanda Montenegro, não é? E você fecha a porta da sua casa e você tá sozinho, bate uma depressão existencial. Porque você vive duas coisas dentro de você o tempo todo. E é difícil digerir o que é real, né? É difícil o seu cérebro entender. Que você, da porta pra fora, tem que sorrir, criar, ser produtivo e entregar. E da porta pra dentro, você pode lembrar quanto tem na sua conta. Você pode lembrar o que tem na sua geladeira. Você pode lembrar sobre os seus ganhos e as suas entregas. Você pode fazer a matemática básica do seu trabalho dentro de casa. Da porta pra fora você não pode. Porque você precisa fechar essa matemática. Então você precisa trabalhar. E isso com imagem é muito complicado, mas isso em qualquer profissão é complicado também. Porque pensa na quantidade de mães, por exemplo, que é mãe solo, que tem 5, 6 filhos dentro de casa para criar. Né? Eu vi uma vez um jornal, uma mãe falando, né? Ela tinha 5 filhos, ela é mãe solo e ela era doméstica na casa de uma pessoa que tinha um filho. Sim. E aí ela saía da casa dela e deixava uma vizinha tomando conta dos 5 filhos dela, para ela ir para casa dessa pessoa X que tinha um filho, para ela cuidar dessa uma criança. E ela dava o dia dela, o alimento que ela sabia fazer e o amor que ela tinha, o acolhimento que ela tinha e a inteligência que ela tinha pro filho dos outros. Porque os 5 filhos dela estavam com a vizinha. E eles dependiam que ela cuidasse dessa produtividade, para ela voltar e ter um arroz e feijão para entregar para os filhos, que era o mínimo do mínimo que ela conseguia. Óbvio que eu não tô me comparando a essa situação, mas essa situação extrema dessa mãe solo vivendo esse cenário, essa situação se replica de diversas formas para diversas pessoas em vários cenários. Às vezes você sai de casa e deixa um pai e uma mãe que precisam de você porque estão idosos. E você fala, caraca, eu vou ter que sair do trabalho, minha mãe tá passando mal, meu pai tá passando mal, e eu vou ter que sair, passar o dia aguentando aquela gente chata, que só pensa em dinheiro, que só pensa nisso, naquilo, que valor tem aquilo?
se eu tenho meus pais precisando de mim, se eu tenho um marido, uma esposa precisando de mim, filhos, cachorros, gatos, não sei. A gente tá sempre abrindo mão de alguma coisa que precisa da gente para entregar outra coisa por uma possível recompensa. Que também nem toda recompensa é garantida. E hoje eu olho pra nossa vida e eu recalculo rota diversas vezes. Pô, hoje é segunda, a gente ia pra Bienal porque minha mãe tá lá. Eu ia lá, a gente tinha um trabalho pra fazer, esse trabalho foi cancelado, e aí eu ia pra lá. E aí eu mandei mensagem ainda agora pra minha mãe falando, mãe, eu não vou segurar a onda. Porque essa semana eu preciso segurar a onda. Afinal de contas, se eu vou viajar daqui a pouco, tem R$0 na minha conta. Então, eu falei com ela assim, e ela ficou do tipo, meu Deus, Cris. Eu falei, mas é isso. A gente tem que aprender o Tetris da vida. E no Tetris da vida, a gente precisa entender qual é o momento de dar um passo, qual é o momento de recuar. E isso não é privilégio. Demérito, né? Não, isso não é um privilégio de quem trabalha com internet. Ou de quem trabalha com imagem. Mordi minha língua. Ou de quem trabalha com imagem. Todo mundo passa por isso. Sim. Em diversos momentos. De diversas situações. Financeira, de saúde, profissional, educacional, do que for. Então... Mas tem uma frase que eu até falei pra você ontem, né? A gente passou... Eu tava chorando, eu não ouvi frase. Então, ouviu, você vai ver que ouviu. Tá. A gente chorou. Choramos. A gente se deixou sofrer, Sim. né? Porque faz parte da vida. A gente precisava. Não é um pecado sofrer. Não, Não gente. é errado sofrer. Não. Também não precisa romantizar o sofrimento. Não. Mas sofrer é necessário. A É. tristeza tá aqui por um motivo. Exato. Respeito à tristeza. E a gente precisa da válvula de escape, senão a nossa Sim. mente implode. Nossa, sim. Senão a raiva toma conta. Exato. E aí, eu falei uma frase pra você que eu venho trabalhando muito dentro de mim. Que é, não aparece na nossa vida obstáculo que a gente não consiga superar. Sim. É isso. É isso. Bora, galera, mulheres. Temos que sofrer? Vamos sofrer. Vamos dedicar esse momento Mas aqui pra vamos sofrer e virar a curva. Segunda-feira a gente gasta o nosso vocabulário, a gente senta da forma que for, grava o nosso vídeo, que é o nosso trabalho, e faz as outras 1 milhão de coisas que a gente tem que fazer na nossa rotina de trabalho, porque é assim que a gente trabalha. E a gente veio aqui falar isso pra vocês e gravar esse vídeo baseado muito nisso que o Panda tá dizendo, porque a Boca Rosa termina o vídeo dela falando assim: se hoje que eu tô mal, tô ansiosa, tô triste e não tô feliz, eu não consigo gravar uma publi, trabalhar para uma empresa, representar uma marca, porque eu não consigo emprestar uma imagem alegre minha, eu posso ter a responsabilidade social de vir aqui e falar para vocês, eu não tô bem. E isso pode mudar a vida de muita gente. Porque às vezes você tá aí na sua casa achando que você tá triste e sofrendo sozinha. E não é real. E não é real. Sempre tem alguém sofrendo no mundo. Sabe aquele negócio de, nesse momento, enquanto eu estou aqui, alguém tá morrendo, alguém tá nascendo, várias coisas acontecendo. Alguém tá arrumando um emprego, alguém tá sendo demitido. As coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Você não tá sofrendo sozinho. E é bom falar, né? Também ajuda, né? Ajuda muito. Então, eu sei que as pessoas não estão na internet pra ver sofrimento, as pessoas querem ver viagem pra Maldivas, as pessoas querem ver a nossa viagem não é pra chiquérrimos. Maldivas, só pra ficar claro, pra Não não é criar pras expectativa. Maldivas. Porque já falou Maldivas 3 vezes no vídeo, aí a galera vai pensar, Não nossa, é pras Disney. Maldivas, mas podia ser. Fica aí a dica. Eu tô projetando Maldivas muito já. E como é que é? Você tá... Manifestando Manifestando. Maldivas. Corta pra eu boiando lá nas Maldivas transparentes com R$0 na conta. Fazendo como? Boiar é de graça, né? Boiar é de graça, exatamente. Tá maluco? Quer vir aqui nessa piscininha. Gente, juro, Maldivas, oceano gratuito. As pessoas vão pro hotel que tem uma piscininha de 1 por 1 na varanda do quarto para dizer que tem piscina na varanda. De gração lá fora. Tá maluco? Tá Não, maluco, gente. Vou Jó. boiar nas Maldivas. Isso. De graça. Mas é isso, assim. Eu queria dizer que é importante pra gente ser sincero. É importante pra gente ser transparente e é importante pra gente nunca passar pra vocês a imagem de algo que a gente não é. Sim. Tem muita gente ganhando muito dinheiro na internet? Tem. Mas a maioria das pessoas
tá tentando sobreviver. Exato. E é isso. E é por isso que a gente precisa entender que criar conteúdo na internet é um trabalho como todos os outros. Todos os outros. Exige dedicação, exige fé pessoal. Você afeta a vida das pessoas e as pessoas afetam a sua vida. Exatamente. É uma troca, como todo trabalho. E a gente precisa entender o que isso significa dentro da nossa vida pra gente não enlouquecer. Exato. Estando você no trabalho que for, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E se as coisas estão ruins, é porque daqui a pouco vai ficar bom. E é isso. Mentaliza. Mentaliza, manifeste e vai dar tudo certo. Vamos começar essa semana então acreditando que vai dar tudo certo? Vamos. E que todas as nossas conquistas das próximas semanas serão comemoradas do jeito que elas têm que ser, mesmo que a gente tenha R$0 na conta? Isso. Sim, porque o nosso coração também precisa ser feliz e ele não cobra nada pra ser feliz. Exatamente. É de graça, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o que dá, do jeito que dá, entregando o nosso melhor. Eu espero ter acalmado um pouquinho o seu coração, dividindo isso que a gente tá vivendo, e dizer que ninguém cai pra sempre. Uma hora Tem uma a hora gente que vai a gente subir. levanta. É isso. Beijo. Não, calma. Não. Não, tem a taberna. Tem a taberna. Isso, é importante falar. O link da taberna. Apoie o nosso trabalho. Apoie o nosso trabalho. O link da taverna é qualquer valor. R$1, 50 centavos. Qualquer valor, R$5, gente. 10 mil reais. Querendo apoiar o nosso trabalho, apoie. Isso. E é importante dizer que o nosso trabalho custa muito caro, tá? Isso. A estrutura financeira para criar conteúdo, contas e internet, servidor, tudo isso aqui é muito caro, né? Exato. Então, A gente mora no só para as interior. pessoas não acharem, tipo, e o dinheiro da taberna vai para onde? Vai para pagar o trabalho que a gente tem que fazer. Isso. Então é isso. Obrigada a todos. Boa. Beijos e até a próxima. Tchau. Show.